queridos, bom dia! Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um que está nos acompanhando nesse momento em que ouve essas mensagens tão especiais que compartilhamos aqui todos os dias. Hoje, essa reflexão foi escrita pela Rosemary Clardy e é interessante porque ela escolheu um texto de Provérbios 4, verso 11, que diz assim: eu ensinei a você o caminho da sabedoria e eu fiz andar pelas veredas da retidão. Esse texto diz para mim e para você que Deus está disponível a nos orientar em tudo aquilo que nós fazemos. E a Rosemary aqui, ela diz que o Senhor realmente é absolutamente brilhante. Sim, porque o Senhor sempre dá ideias que dão certo, gente. E se a gente convida Deus para estar conosco em todos os momentos, pensa, vai ser mais fácil, não é? Tudo que a gente faz nessa vida. Enfim, a Rosemary estava procurando uma nova colcha para a cama dela que tinha um tamanho queen. Com uma ideia em mente, ela foi até a loja, mas só havia uma opção de tamanho menor. E algumas semanas mais tarde, ela analisou a cama novamente e concluiu que uma colcha mais escura seria melhor devido aos pelos e pegadas que os gatos que eles tinham ali acabavam deixando, né? Então, ela mudou de ideia, foi então à loja, comprou em promoção uma colcha, agora que daria certo, num tamanho queen, mas numa cor marrom. E ela falou assim: a Deus, muito obrigada, viu? Porque Deus fez com que ela pensasse em relação a isso. Aí ela ficou, mas agora meu quarto está precisando de cortinas. Tá faltando umas cortinas nesse quarto. Ela estava então em uma outra loja procurando itens em liquidação, quando de repente ela teve uma ideia de usar as fronhas daquela colcha que ela tinha comprado para colocar nas janelas. Logicamente ela ia descosturar, mas ela trabalharia de tal maneira que aquelas colchas seriam úteis para aquela cortina que ela precisava. Então ela foi para casa e iniciou esse projeto. Quando ela instalou a primeira cortina, ela ficou super satisfeita com o resultado. Gente, eu não sei, eu não faço ideia, mas um pouquinho sim, do que ela pode ter feito com isso. O fato é que ela ficou feliz, isso está ótimo. Veja, o Senhor não somente tinha dado para ela uma ideia, mas era uma ideia que estava funcionando. Então, o que ela fez? Pegou a segunda fronha e transformou numa cortina também. Vale a pena dizer que lá onde ela mora, os travesseiros para uma cama queen não são esses normais, são maiores, né? São franjas mais ou menos assim desse tamanho. Então, quando você vai desmanchando, aquilo vai dar certo porque ela queria. Bom, aí ela pensou em guardar esse pequeno segredo que ela tinha usado as capas de travesseiro para a cortina, guardar em segredo e não contar nada para o marido, porque ela esperava que ele observasse isso, né? Mas ele, gente, entrou no quarto e depois de todo aquele trabalho, ele não fez nenhum comentário, tipo assim, ele não percebeu. Aí ela ficou pensando assim, mas talvez ele perceba amanhã de manhã. No dia seguinte, enquanto ele estava se arrumando ali para o trabalho, ele não percebeu, gente. Aí ela ficou até um pouco decepcionada. Mais tarde, ela falou com um dos filhos e falou para ele o que tinha acontecido, que o marido não tinha notado, primeiro mostrou a cortina e tudo mais. Aí o filho falou assim, mãe, não esquenta com isso não, tá tudo certo. As cortinas são novas e ficou ótima, né? Mas relaxa com esse negócio do papai não ter percebido, não fica esquentando a cabeça com isso. Naquela noite, ela ficou pensando, esse menino deve ter comentado alguma coisa com meu marido, porque quando ele entrou no quarto, ele olhou ali e ele exclamou, uau, cortinas novas, eu não sabia que você era tão prendada. Gente, aquele foi um projeto especial para ela. Não simplesmente por ter feito e o marido observado, mas se tornou especial porque o Senhor tinha feito junto com ela. E é assim que o Senhor deseja trabalhar com a gente. Ele quer trabalhar em nossa vida, Ele quer nos transformar, mas Ele é mais do que isso. Ele quer estar ao nosso lado fazendo as coisas que a gente faz. A gente precisa se entregar, pedir a direção de Deus, confiar na liderança dEle, no direcionamento que Ele vai dando. E é lógico, aplicar as ideias que Ele nos dá na nossa vida. Porque não adianta só pedir para Deus dá uma orientação, mas a gente deixa de lado, não é? Mesmo quando outros não notarem, a satisfação de você ter conseguido fazer alguma coisa sob a direção de Deus é algo que ninguém pode tirar, é algo fantástico.
E não importa o que, é o almoço, é uma decisão, é a compra de uma coisa, não importa, gente. E aquilo que nós falamos lá no princípio, as ideias de Deus são sempre criativas e elas sempre vão dar certo. A gente só tem que seguir os conselhos. Você está pronto para isso? Para ter esse sócio nas suas atividades? Vamos convidá-lo para isso? Oremos? Pai do céu, a gente está começando as atividades do nosso dia e a gente quer pedir que, por favor, o Senhor nos oriente, porque nós queremos fazer tudo dentro da Tua vontade, ter ouvidos atentos para escutar a Sua voz, as impressões que o Senhor nos coloca, para que a gente possa seguir no caminho e sermos felizes, tendo grandes realizações, mesmo com pequenas coisas. Obrigada por isso, a Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, ótimo dia! E se divirta com Deus hoje aí, fazendo as coisas com você. Não só hoje, todos os dias. Tchau!